O relato de hoje foi me enviado pela escrita Gildirene Borba. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. Boa noite a todos do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão. Meu nome é Gildirene. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo e minha família no ano de 2016. Eu morava na época do relato em uma zona rural no interior do Paraná. JRP, ali eu morava com meu marido e minha sogra. Meus filhos já eram todos casados e cada um morava em suas respectivas residências na cidade. Ali tudo corria bem. Era um lugar pacífico, tínhamos algumas plantações, alguns animais e poucos vizinhos. Até que começamos a receber a visita todo mês de um mascate, que, segundo ele mesmo dizia, se chamava Trajano. Trajano tinha por volta dos seus 30 anos de idade, JRP, e minha sogra virou freguesa dele assídua. Tudo porque ela era uma senhora bem da assanhada e não podia ver um homem que já ia logo se arreganhando. A amizade entre os dois foi crescendo e Trajano passou a vir não apenas uma vez por mês em minha casa, como de costume, e sim de 15 em 15 dias, e com o passar do tempo ele vinha toda semana. Segundo minha sogra, que se chamava Terezinha, ele tinha pedido ela em namoro e ela aceitara. Meu marido tentou intervir, explicou para minha sogra que um jovem de 30 anos não poderia querer nada sério com uma senhora de 65 anos de idade, JRP. Mas quem fazia essa mulher mudar de ideia? Depois de muita labuta, ela convenceu meu marido que a vida era dela e que ela ia sim namorar o tal do Trajano. Não sabíamos nada sobre esse homem, JRP. Se ele tinha família, da onde ele vinha. Do nada, num dia ele apareceu em casa vendendo suas bugigangas e estranhamente foi se afeiçoando a minha sogra. Eu sempre desconfiei que esse tal de Trajano não era coisa boa, pois meu pai sempre me dizia: Gildirene, minha filha, se um dia você encontrar uma pessoa que feda cachorro molhado, fique esperta. Essa pessoa pode indicar sinal de perigo. E eu sempre dizia isso ao meu marido. E o Trajano, JRP, fedia assim a cachorro molhado. Mas parecia que minha sogra estava deslumbrada pelo moço, que apesar da aparência estranha e fédida, era um jovem bonito, alto, cabelos longos e ruivos, olhos azuis, muito peludo e sempre andava com o cabelo amarrado, estilo turbante. Apenas nos finais de semana ele vinha com o cabelo solto, que era muito bonito. Mas tinha algo nele, JRP, que não me descia. Eu sentia o mal exalar daquele moço. Com o passar dos dias, após a oficialização do namoro entre minha sogra Terezinha e o tal do Trajano, coisas estranhas começaram a acontecer com nossos animais. Trajano sempre ficava na minha casa, namorando minha sogra até as 9 horas da noite. Depois ele ia embora e fazia perguntas estranhas ao meu marido, como por exemplo: você dá ração aos seus animais ou joga para eles restos de comida? E meu marido dizia: para os porcos eu dou os dois, ração e restos de comida. Já para as galinhas dou apenas ração, já que vem dos ovos que elas produzem. E meu marido, injuriado com o padrasto pirralho, dizia: mas por que, Trajano, você está interessado em saber sobre a alimentação dos meus animais? E Trajano respondia ao meu marido: eu sou curioso, eu gosto de saber como o pessoal lida com seus animais. Suas galinhas são especiais então, hein? A carne delas deve ser saborosa. Uau, galinhas criadas com ração tem carne macia, carne de primeira. Sabe, seu Sebastião, um dia eu vou ter meus próprios animais. E se eu tiver o máximo de informações de como devem ser os cuidados com eles, penso que possivelmente eu serei um bom fazendeiro. E minha sogra, interrompendo a conversa, dizia ao ouvir as palavras do seu namorado: ai, meu bombom ruivo, com certeza você será um maravilhoso fazendeiro. E beijava loucamente o Trajano, deixando meu marido furioso, JRP. Já que meu marido achava uma falta de decoro a mãe agarrar o namorado na frente dele daquela maneira, eu dizia para minha sogra: pondere, dona Terezinha, a senhora não conhece o moço direito, não sabe de onde ele saiu. E minha sogra dizia: ai, você e o Bastião estão com inveja do meu novinho.
Ele já disse que mora na cidade. Eu confio no Trajano. E vocês deveriam dar um voto de confiança a ele também. Eu tentava colocar na cabeça de Jerico da minha sogra, GRP, que não tínhamos inveja dela, e sim preocupação. Tanto eu quanto o filho dela nos preocupávamos com o bem-estar e segurança dela. Mas para ela tanto fazia. Ela fazia o que bem entendia e lhe dava vontade. O fato é que depois das visitas noturnas diárias do Trajano, os sumiços de animais ali em casa começaram a acontecer. Primeiro foi o nosso cachorro, o Veloz, que sumiu. Um dia de manhã acordamos e tinha respingos de sangue nas paredes da casa do lado de fora. Tinha respingos de sangue também na casinha do Veloz, mas nenhum sinal do nosso cachorro. Depois foram as galinhas que começaram a sumir. Desapareciam como que num passe de mágica. Meu marido começou a ficar cabreiro com isso e disse que ia dar um fim no ladrão desgraçado, fosse ele gente ou um animal do mato. Quando o Trajano chegou para namorar minha sogra num certo dia, GRP, meu marido estava molando o facão. E o Trajano, muito curioso, perguntou ao meu marido o que meu marido estava fazendo. Meu marido desconfiava que o ladrão de galinhas era o Trajano, então meu marido disse ao mesmo que ele estava molando o facão, pois ia ficar de vigia à noite para pegar no flagrante o ladrão de galinhas que estava roubando as galinhas dele. E quando ele pegasse o dito cujo, ele iria decepar a cabeça dele com o facão. Segundo meu marido, o Trajano arregalou os olhos, GRP, entrou para dentro de casa para ver minha sogra e não disse mais nada. Mas o interessante é que nas noites que vieram a seguir, meu marido ficou de vigia, mas o danado do ladrão não apareceu. E foi aí que meu marido teve a convicção que o ladrão era mesmo o Trajano. Mas ele precisava provar. Outro detalhe é que os nossos animais não sofreram ataques naquelas noites, mas os dos vizinhos próximos sim. A grande maioria dos animais dos vizinhos sumiram misteriosamente sem deixar rastro. Então meu marido, que era bem ligeiro, disse para mim: eu vou armar uma arapuca pro tal do Trajano, Judirene. Vou dizer a ele e a minha mãe que desisti de ficar de tocaia, pois com certeza o ladrão já tinha se sentido satisfeito com as galinhas que roubara e não voltaria mais. E depois que minha mãe dormir, vou ficar de tocaia para ver se o desgraçado aparece. Eu morria de medo, GRP, mas meu marido não tinha medo de nada não. E se realmente o Trajano estava roubando as galinhas dele, sinceramente que Deus ajudasse o Trajano. Porque meu marido era baiano arretado, não brincava em serviço não. Com certeza, se ele tivesse uma oportunidade, ele iria decepar a cabeça do Trajano sim. Assim que Trajano chegou para namorar minha sogra, eles ficaram na varanda e minha sogra era só afagos com o moço. Meu marido propositalmente foi guardar o facão no galpão que ele tinha embaixo da casa. E o Trajano, muito esperto e curioso, disse ao meu marido: oxe, seu Sebastião desistiu de matar o bicho? E meu marido disse: ah, sim, esse bicho parou de atacar minhas galinhas, ele deve ter cansado. Fiquei muitas noites de tocaia, mas ele não veio. Muito pelo contrário, eu fiquei sabendo que ele invadiu outros sítios por aí. Acredito que aqui ele não volta mais não. E meu marido disse que o tal do Trajano deu um baita de um sorriso e respondeu ao meu marido: ah, também acho, viu, que ele não volta mais não. Pois se o senhor já ficou sabendo que ele está atacando sítios longes daqui, deve ter ido embora mesmo. E assim o assunto morreu. Meu marido entrou em casa todo feliz, pois tinha certeza que o pirralho do padrasto dele tinha caído na armadilha dele. Por volta das 9 horas da noite, o Trajano foi embora como de costume, dizendo que ele tinha que levantar cedo para poder trabalhar. E depois que minha sogra dormiu, meu marido preparou a emboscada. Pegou a arma, que era do seu falecido pai, as munições, recarregou a arma e falou para mim: depois que eu sair para fora, Judirene, você espera eu subir no pé de manga. E aí você acende a luz de fora, como sempre fazemos, para clarear o terreiro. Deixa primeiro eu subir na árvore, pois vai que o desgraçado esteja nos observando ao longe. Com a luz apagada, ele não me verá subindo na árvore.
Eu estava com muito medo, GRP. Muito medo mesmo. Pedi pro meu marido desistir, mas não teve jeito não. Ele disse que ia pegar o desgraçado no Fraga sim, e dessa noite não passava. Então assim foi feito. Observei pela janela meu marido, que na total escuridão, subiu no pé de manga que ficava bem ao lado do galinheiro. Assim que ele subiu, eu acendi a luz de fora e apaguei as luzes de dentro de casa, como se fôssemos dormir. Peguei meu terço, já arrepei e comecei a rezar, pedindo a Nossa Senhora das Dores para interceder por meu marido junto a Deus Pai Todo-Poderoso e livrar meu marido de todo o mal. De joelhos no sofá, olhando pela janela, eu fiquei enquanto rezava. Deu meia-noite e nada, deu 1h da manhã e nada, deu 2h da manhã e nada, já arrepei. Até que às 3h da manhã, quando eu estava quase cochilando, comecei a ouvir as galinhas cacarejarem, como se estivesse pressentindo perigo, GRP. E não demorou muito, avistei um ser que não era desse mundo, não. Parecia um boi que vinha caminhando todo desengonçado sobre 4 patas. Achei aquilo estranho e comecei a ficar cabreira. Aquilo, GRP se aproximou da cerca, olhou para todos os lados e depois ficou sobre 2 patas. Como aquilo era enorme! E foi aí que percebi que aquilo não era um boi coisa nenhuma, e sim um ser maligno. Temi pela segurança do meu marido, GRP, mas o que eu podia fazer, se não observar a tudo e rezar? Aquilo começou a caminhar novamente, parecendo que ia embora, mas na verdade tomou distância e pulou a cerca, entrando dentro do nosso terreno. O pulo que aquilo deu, GRP, era um pulo impressionante, e percebi ali o quanto aquele ser era ágil. Ao pular, aquele ser se posicionou sobre 4 patas e começou a olhar para todos os lados como se quisesse ter certeza que não havia ninguém ali o observando. Então ele caminhou sentido o galinheiro, GRP, e nessa hora escutei os tiros que foram um atrás do outro. Meu marido mandou bala no bicho demoníaco. E aquilo, sem entender de onde vinham os tiros, correu e pulou a cerca novamente, saindo uivando feito louco. GRP, eu estava em pânico. Meu marido desceu da árvore correndo e ainda atirou um desgraçado, mesmo ele já correndo ao longe. Então minha sogra acordou desesperada, perguntando o que estava acontecendo, e eu disse a ela que um bicho estranho tinha atacado as galinhas e que o Sebastião tinha ouvido a baderna e saíra correndo atirando no animal. Eu não sabia o que dizer, GRP. Na hora, foi a única coisa que veio à minha mente. Quando meu marido entrou afoito, eu disse a ele o que eu dissera a Dona Terezinha. E ele, que já tinha entendido perfeitamente minha jogada, disse para a mãe: vai deitar, mãe. Era apenas uma raposa, nada demais. Eu atirei nela para assustá-la. Acho que agora ela não volta mais aqui para roubar minhas galinhas, não. Minha sogra, brava com meu marido, disse a ele: mas precisava descarregar bala desse jeito em uma raposa, Sebastião? Pelo amor de Deus, né? Vai sentir vontade de atirar assim no inferno? Você é igualzinho seu falecido pai, menino. E foi dormir novamente brava com meu marido. Depois que minha sogra trancou a porta do quarto, eu fiquei a cochichar com meu marido na sala. E ele, que estava branco como papel, me disse: aquilo era um lobisomem, Gildirene. Meu Deus, eu não achei que eu ia ver um desses antes de eu morrer. Meu marido afoito dizia para mim: você viu, amor, os olhos vermelhos daquele ser? E que pelos vermelhos brilhantes eram aqueles. Eu nunca vi nada como aquilo antes. Jesus, o capeta era grande, com aquelas garras afiadíssimas e aqueles dentões que não cabiam na boca. Mas como todo grande filho de rapariga velha, que se acha esperto frente a uma bala, o desgraçado correu, e eu acertei ele, Gildirene, pá, 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 mais de uma vez. Senti medo sim, pois com um ser assim não se deve brincar, mas não te entubiei não. E se tivesse que atirar naquele merda, atiraria de novo? Eu falei pro meu marido, GRP, que ele foi muito corajoso. E agradeci muito a Nossa Senhora das Dores pela intercessão junto a Deus Pai Todo-Poderoso para que nada de ruim acontecesse com meu marido. Graças a Deus, no final o bem prevaleceu. Então eu disse ao meu marido:
Mas Sebastião, quem será que poderia ser essa pessoa que se transforma na fera? E o meu marido enfático, GRP, disse: com certeza o desgraçado do Trajano. Mas se realmente for ele não vai mais aparecer aqui não. Pois como te disse, acertei ele. E caso ele seja tão estúpido a ponto de aparecer aqui, saberemos que é ele, pois ele estará ferido. Bom, GRP, depois que o dia amanheceu, tudo correu bem. E à noite o Trajano não apareceu como de costume. E minha sogra ficou muito brava, preocupada e triste, pois para ela algo de ruim tinha acontecido com o seu amor. Meu marido disse para minha sogra que era para ela ficar tranquila, pois moço novo era assim mesmo. Os dias foram se passando no GRP e nada do Trajano voltar. Minha sogra no começo ficou muito triste, mas depois foi se conformando. Vira e mexe ela falava do Trajano, que estava com saudades dele, e ela se perguntava por que o Trajano tinha sumido sem ao menos se despedir dela. E meu marido, assim como eu, dizíamos à minha sogra a seguinte frase: o que é seu não vai embora. E o que vai embora é o que não te pertence. Tem coisas que não perdemos, nos livramos. Ora, GRP, após 8 meses, meu marido vendeu o sítio e fomos morar na cidade. E minha sogra logo arrumou outro namorado, só que dessa vez o escolhido tinha a mesma idade que ela. Ela arrumou esse namorado no baile da terceira idade, que ela começou a frequentar assiduamente. E após alguns meses foi morar com esse senhor, que era muito bonzinho para ela. E o negócio deu tão certo que eles moram juntos até hoje. O tal do Trajano safado pilantra lobisomem nunca mais apareceu. O desgraçado GRP era tão ordinário que se aproximou da minha sogra para ter um conhecimento do território que ele, na forma de fera, queria invadir. E Deus sabe lá o que mais o desgranhento pretendia fazer naquela sua mente maligna. Graças a Deus que meu marido, num ato de coragem, botou o bicho para correr, tanto do sítio como da vida da mãe dele. Para mim, esse cara foi desalmado. Brincou com os sentimentos da minha sogra, que tá certo, era dada, né? Mas desnecessário fazer isso com uma pessoa idosa, independente de como ela se comporte. Tentou se instalar na nossa família, foi muito bem recebido, muitas vezes comeu na nossa casa e não teve a decência de pelo menos nos respeitar. Ah, decência! Um ser assim não sabe nem o que é isso, na verdade, minha amiga GRP. Eles gostam mesmo de espalhar o mal por onde passam. Dizem que tem lobisomens bons. Olha, eu acho um milagre. E fico até feliz que nessa espécie ainda tenha gente boa. Mas na minha humilde opinião e experiência, a grande maioria não vale um sebo. E acredito que todo cuidado ainda é pouco para se lidar com esses seres. Deixo aqui uma dica que meu pai sempre me dizia, GRP, como já disse acima no relato. Meu pai dizia: se um homem ou uma mulher fede demais a cachorro molhado, desconfie dele ou dela. Isso é sinal que eles têm uma maldição e esconde um segredo terrível. Meu pai dizia isso para mim e meus irmãos, e ele sempre enfatizava: se um dia vocês encontrarem alguém assim, se afastem dessas pessoas, de preferência sem arrumar brigas. Quanto mais longe vocês ficarem desse tipo de pessoa, melhor. E meu pai tinha toda a razão, GRP, pois o Trajano tinha um cheiro de cachorro molhado forte. E não sei que poder era esse que o Trajano tinha sobre minha sogra, já que minha sogra dizia que não sentia nenhum cheiro ruim vindo dele. Para ela, ele era muito cheiroso. Eu sempre me perguntei, GRP, que macumba era essa que o Trajano soltara na minha sogra, para ela ficar tão cega e pro fato dela sofrer esse distúrbio. Só Deus é que sabe por que ela achava ele cheiroso. E vou ser bem sincera com você, GRP. Espero que o Trajano tenha morrido, para que assim ele não tenha ficado por aí caminhando pelo Brasil afora espalhando o mal. Mas sei não, viu, GRP? Vendo seus relatos, essas pragas não morrem facilmente? Ele pode estar vivo sim. Eu sigo nas minhas orações e me sinto mais segura agora que moramos na cidade, e não mais na zona rural. Agradeço a você por contar meu relato. Você foi muito gentil e atenciosa comigo. Sou seu admirador e adoro sua voz. Abraços a você e a toda a família do Eu, Você, os Mistérios da Escuridão. Fiquem com Deus. Gildirene Borba.
Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas no meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.